Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Entre em contato conosco pelo 41996586981. Entre no nosso site www.sinappr.org. Dê sua sugestão, venha fazer sua inscrição. Você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná, estamos aqui para recebê-lo. Unidos somos mais fortes. E queremos dividir com você essa experiência do sindicato, né? Fomos eleitos agora, também passamos por eleição no dia 26 de agosto. A chapa tradição aqui do sindicato foi eleita para 4 anos de mandato e tomamos posse no dia 1º de outubro. Então, estamos aí com a nova diretoria, foi renovada, dos 20 cargos renovamos 10 nomes em advogados e advogadas que já estavam mais ligados conosco para essa gestão por 4 anos dos destinos aqui do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Com muito prazer, muita garra e muito otimismo, né? Repetindo aqui a frase do dia, né? Todos os problemas têm solução se forem enfrentados com otimismo e motivação. É essa a nossa bandeira. Agora temos a entrevista, né, doutora, o programa em loco, né, doutora Janaína Queradia, por favor. Olá pessoal, Janaína Queradia do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Mundo do Trabalho, a qual conta com a realização do Instituto Mundo do Trabalho, com o apoio do Instituto Nacional de Proteção de Dados, e hoje nós temos também uma grata satisfação de nós vamos estar conversando diretamente de Portugal, com o professor Duarte. Então, inicialmente, eu já quero saudar aos dois, ao professor Dr. Célio Neto, Dr. Duarte, que hoje nos dão a honra de estar aqui conversando conosco. Lembrando que a temática de hoje é a legislação de proteção de dados e os impactos nas relações de trabalho. Esse comparativo entre Portugal e Brasil. Mas eu já vou passar a palavra para o Célio Neto, que está aqui, né, sempre brilhantando essa série tão especial. Lembrando que o Dr. Rafael Muselli vai estar conosco também em breve. Daqui a pouquinho ele já entra para nós darmos continuidade. Mas, Célio, muito bem-vindo. Mais uma vez é uma honra tê-lo aqui, professor Duarte. Eu vou ficar aqui nos bastidores ouvindo, mas pode ter certeza que no final vou fazer algumas considerações, porque eu tenho certeza que hoje, muito mais que um webinário, muito mais que um momento de dialogar, nós vamos ter um momento de muita reflexão e super atual, não é mesmo, Célio? Faça as honras da casa, apresente aqui o nosso ilustre convidado de honra.
Janaína, querida, obrigado pelo gentil convite, parabéns aí pela condução do In Loco, é uma satisfação estarmos aí com a série Mundo do Trabalho. E hoje, de fato, a gente tem a enorme satisfação de receber um amigo querido de Portugal, que é o Duarte Abrunhosa e Souza. Nós temos vários interesses em comuns, já trocamos livros, ele já enfrentou a minha tese de mestrado no doutorado dele, depois ele fala sobre proteção de dados, e a gente vive trocando figurinhas. Eu sempre aprendo bastante com o professor Duarte, é uma alegria. Era para no início do ano eu estar no Porto de novo, acabei não indo em razão da pandemia, e é uma amizade que só cresce a cada dia, ainda que à distância. O Duarte, ele vinha para cá para falar num evento aqui no Tribunal do Trabalho, foi 1 ano e meio atrás, mais ou menos, Duarte. Acho que era em maio do ano passado. E aí a TAP cancelou, foi a TAP, né? Que a TAP cancelou o voo na noite que antecedia, porque ele não podia vir antes, que antecedia o evento. Mas ele fez uma palestra brilhante e toda ela virtual, mostrando a partir dali já aquele cenário que nós vivemos hoje. E nós olhamos, antes de eu apresentar o professor Duarte, nós olhamos para Portugal, olhamos para a Europa. Nós temos na Europa, desde a década de 70, uma legislação de proteção de dados na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, na França. Portugal tem uma legislação, a União Europeia já tinha, a Comunidade Econômica Europeia, a Diretiva 95/46, depois veio o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, antes de eu apresentar o professor Duarte, eu já coloco para o professor Duarte como é que se insere no ordenamento jurídico português a legislação de proteção de dados, só para introduzir o tema, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e se há disposição específica tratando das relações do trabalho, tanto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, quanto na legislação portuguesa. Então, professor Duarte, seja muito bem-vindo, estou com muitas saudades de você, meu querido amigo, torcedor fanático do Porto. Pois, sim. Gosta muito do Lúcio Gonzalez, assim como nós, atleticanos. É uma honra te receber. Muito obrigado, Célio. Em primeiro lugar, agradeço em particular o convite, porque nós muitas vezes temos grandes conversas sobre o Pacto de Não Concorrência, ou sobre RGPD, teletrabalho, e fazemos por telefone, e às vezes ficamos ali uma meia hora, 1 hora a conversar sobre estes temas. Portanto, um convite do Célio não se recusa. E apesar de eu ter uma experiência longa de direito de trabalho, o RGPD não é o meu core de atividade. Trabalho com estes temas porque, de forma marginal, porque eles acabam agora por brotar. Descobriu-se a dado momento em Portugal e na maior parte dos países da Europa que havia uma coisa chamada dados pessoais. E isto diz muita coisa, porque até há uns anos atrás negava-se a existência de dados pessoais e da própria proteção que os mesmos poderiam ter. Eu vou-vos dar um exemplo muito claro antes de percebermos o estado em que estamos agora. Desde logo, e isto tem a ver com uma parte de um tema que certamente iremos falar mais à frente, tinham um processo de contornação, ou seja, de uma sanção administrativa pela Inspeção do Trabalho, em que se discutia o acesso ao registro de tempos de trabalho, à picagem do cartão de ponto. E a dado momento, isso era num estabelecimento, umas lojas pequenas, pretendia a Inspeção do Trabalho ter que todos, sempre que fossem àquela loja, deveria ter direito a ter acesso ao registro de tempos de trabalho dos trabalhadores e tivesse quem tivesse dentro da loja. Vamos imaginar que a loja abria hoje, passado um mês a equipa era toda nova, passado um mês chegava lá o inspetor e era suposto aquela equipa ter todo acesso ao registro de tempos de trabalho para dar ao inspetor. Na altura, e estamos a falar disto, já foi para aí há 8 ou 9 anos, na altura houve uma das questões que eu decidi levantar, que foi: eu não posso dar o acesso ao registro de tempos de trabalho a todos os trabalhadores, por um simples motivo. O registro de tempos de trabalho associado a cada trabalhador são um dado pessoal. Portanto, eu, ao garantir que apesar da lei laboral, e sublinho, a lei do Código de Trabalho dizia
que o registro de tempos de trabalho tinha que estar disponível para consulta imediata, e eu tenho que dotar de meios de proteção da sua errada difusão ou da sua destruição. E levantei esta questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Só para perceberem um bocadinho, o Tribunal de Justiça da União Europeia não decide sobre o caso, decide sobre a aplicação do direito da União Europeia, ou melhor, decide se o direito da União Europeia está a ser devidamente aplicado no caso concreto. Não vai dizer se eu tenho razão ou não de fundo, decide só nesta questão em concreto. E na altura, com base na diretiva que o Célio bem referiu, e com base na lei portuguesa que existia, que era uma lei de 1998, levantou-se a questão, pergunta número 1, o registro de tempos de trabalho são dados pessoais? É que para a Inspeção de Trabalho não era. Era simplesmente, reparem, agora que vocês também já estão com o estudo mais evoluído, como nós não estávamos cá na altura, mas agora estão muito mais evoluídos, perceber que se há um nome, e se algo corresponde a um dado, e se ele é tratado, portanto, isto é tratamento de dados pessoais. Não é mera, factualmente, ter um nome numa folha de papel e ter a entrada e saída dessa pessoa. E reparem, estamos a falar de dados que têm que ser mantidos em Portugal durante 5 anos. Portanto, eu, durante 5 anos, conseguia ter o acesso a todo o tempo de trabalho dessa pessoa. Isso vocês podem dizer, isso só diz respeito ao empregador ou trabalhador. Mais ou menos. Já tive abordagens a pedir por causa de processos de crime, para saber, para ter a confirmação se o trabalhador estava no local de trabalho à hora X, e, imaginem-se também, para divórcios. Desse processo de divórcio em que era importante para o marido ou para a mulher saber se, de facto, naquele dia estava a trabalhar. Portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, num dos primeiros acórdãos relacionados com proteção de dados que acompanhei no Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal decidiu, à primeira questão, decidiu sim. O registro de tempos de trabalho são dados pessoais. E parece que não, mas foi uma pequena vitória do ignorar da importância que estes dados têm. Não é Depois, a segunda questão, o Tribunal não chegou ao ponto que deveria ter chegado, que era, ainda assim, não percebeu que não se pode facultar o acesso do registro de tempos de trabalho a todos os trabalhadores, porque eu, ao fazê-lo a todos, não consigo controlá-los. Só a pessoas devidamente autorizadas para o efeito. Mas, ainda assim, foi um pequeno passo importante, e a forma como a questão foi colocada, este caso que vocês podem consultar, que é o C342/12, é inclusivamente um processo que foi citado no caso Google, que é um caso espanhol, que pôs em causa aqui e checa a questão do apagamento por parte da Google, pela forma como a questão foi colocada em termos de dados pessoais. Portanto, os dados pessoais, há cerca de 8 anos atrás, era um tema que já existia, já havia advogados a trabalhar, mas não era dada a devida importância até que houve um momento em que foi decidido, na União Europeia, fazer o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados. Reparem, geralmente, a legislação nos países europeus depende de orientações que são dadas pelas diretivas. Orientações mais ou menos, ou seja, as diretivas geralmente o que fazem, dão aqui uma orientação de como deve ser a legislação dos países e eles devem ser todos aplicados da mesma forma. Por isso é que existe depois o Tribunal de Justiça da União Europeia que vai garantir que seja aplicado, porque não faz sentido que eu tenha uma diretiva que seja interpretada de forma diferente pelo Tribunal francês e do Tribunal italiano. Por isso o Tribunal de Justiça é suposto interpretar o direito da União Europeia de forma uniforme. Apesar de alguns dos países, nomeadamente em Portugal, os tribunais terem grandes problemas em sentirem-se desautorizados nos reenvios prejudiciais. Mas isso é outra questão. De qualquer forma, os dados pessoais tornaram-se tão importantes, principalmente com esta era digital, ao ponto de que tivemos aqui um fator fundamental, é que não há uma diretiva nova de proteção de dados, é um regulamento, é o RGPD propriamente dito, que se aplica diretamente às relações de trabalho. Reparem, de trabalho e demais relações que existam de titulares e de elementos que fazem o tratamento de dados. Mas reparem uma coisa. Professor Duarte, diferentemente do Brasil, em que pese nós tenhamos por base o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tanto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, no RGPD, quanto na lei portuguesa que aplica o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós temos disposição específica tratando das relações do trabalho, correto? Sim, mas muito sumariamente, porque Muito sumariamente. o coração da proteção de dados não esteve muito preocupado, ou seja, a ideia, porque há uma lei de execução depois do regulamento. Há uma lei portuguesa, não é a transposição da diretiva como é o normal, o que temos é uma norma
que regulamenta alguns aspectos do RGPD. Culpa da TAP. Mas agora nós vamos resolver isso. Um brasileiro, atenção, que os administradores eram brasileiros. Eram e são ainda, acho eu. Não, por acaso agora acho que não. Por alguma razão saíram. Não, foi uma falha, foi o tempo. A culpa foi o tempo e a ponta aérea Porto-Lisboa, que perdeu-se por causa do tempo e não conseguiu fazer a ligação. Por causa da neve, né? Estava nevando. Não, mas curiosamente na semana a seguir fui à Itália dar na Tor Vergata o curso e também não consegui por causa outra vez do mesmo voo Porto-Lisboa que falhou. A culpa da TAP de novo. De novo, seguida, e a senhora dizia assim, olha, mas isto agora quase nunca acontece, ou aconteceu na semana passada. Muito bem, Jana, é com você. Professor Duarte, muito obrigada, um prazer realmente conhecê-lo. Prestei atenção em cada detalhe dessa rica, desse rico diálogo que vocês fizeram aqui. Ponderações super relevantes, porque quando nós falamos em dever do empregador, responsabilidades, manter um ambiente sadio, harmonioso e seguro, respeitar a Constituição Federal, a legislação pertinente, aí nós encontramos os grandes desafios da Lei de Proteção de Dados versus a pandemia que a gente vem enfrentando. Doutor Duarte, então eu quero lhe convidar para em outras oportunidades vir, é muito bom a gente conseguir dialogar, a gente conseguir visualizar o que vocês estão enfrentando ali e já nos prepararmos, porque nós sabemos que os desafios também já estão presentes hoje aqui, mas vão se intensificar no futuro. Então, doutor Duarte, muito obrigada mais uma vez, queremos tê-lo novamente aqui conosco. Célio, Rafael, são os meus amigos de sempre aqui das discussões trabalhistas, é uma imensa satisfação sempre tê-los aqui. Então, nós vamos deixar à disposição de todos, eu sei que é um vídeo que realmente vai trazer uma repercussão muito grande e é de suma relevância para toda a sociedade. Então, gente, muito obrigada, já estamos aguardando a próxima temática aqui dessa série Mundo do Trabalho, com o apoio e realização do Instituto Mundo do Trabalho, Instituto Nacional de Proteção de Dados. E, professor Duarte, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Ficamos no aguardo da próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. A Zydel Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zydel Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zydel.com.br ou ligue 41 3027 9555. Bateu a fome? Então anote esse número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu. 3085 9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho. Que delícia! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Olha, programa com tantas informações, tantos colunistas, agradeço muito aos colunistas. Já estamos aqui finalizando o último bloco, mas você veja como passa rápido. A gente pensa que um programa que hoje tem 2 horas
que é muita coisa, mas a pessoa está ligada. Tem muitas pessoas que dizem, olha, a gente fica grudado na televisão, assistindo as matérias, porque são bastante diversificadas, não é um assunto só, então são grandes novidades, né? Na verdade é como se fosse uma revista, né? Com várias matérias interessantes, né? Agora eu quero fazer uma notinha social, porque tem direito também, né? Minha filha Thalita Belinati Loureiro Alves, né? Ficou mamãe, mais uma vez, me deu mais uma netinha, de nome Valentina, nasceu no dia 20 de novembro, firme, forte, saudável, graças a Deus. Quero mandar aquele beijão de um vovô apaixonado aí para ela, desejar tudo de bom na sua vida. Estou muito feliz, estamos a família toda feliz. Meu 5º neto, né? Os cabelos já não tem muito aqui, né? Tem que fazer uma homenagem para todos eles, né? O Leonardo, o Lucas, a Maria Helena, a Victória, que agora ganhou a irmãzinha Valentina, né? Deus abençoe a todos. Como é bom ter netos, como é bom. Filhos e netos é uma bênção. Gente, vamos passar mais uma notícia, a notícia não para, e esse assunto é interessante, né? Uma empresa que sofreu fraude eletrônica será indenizada e restituída pelo banco. Uma empresa vítima de fraude eletrônica, na qual foi debitado mais de R$18 mil na sua conta corrente, será indenizada e restituída pelo banco. A decisão é da 16ª Câmara Civil aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao considerar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros. Claro, né? O banco é o guardião do seu dinheiro, é lógico. A empresa alega ter sido vítima de uma fraude eletrônica, na qual foi debitado esses R$18 mil na sua conta corrente, e para a empresa o banco tem responsabilidade ante o seu dever de vigilância. O banco informou que não possui falha na prestação do seu serviço, tendo a fraude ocorrido por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro que exclui a sua responsabilidade. O juízo de primeiro grau deu parcial procedência ao pedido, declarando que é inexigível esse débito à restituição do valor de R$ 9.400 e condenando o banco ao pagamento e indenização por danos morais de R$10 mil. O banco, o juiz de primeiro grau já deu essa condenação. No recurso, a instituição financeira aduziu que não há valores a serem restituídos nem dano moral, pois as operações indicadas como fraude foram realizadas regularmente com a utilização do cartão, do chip, da senha e do cartão e senha. Não foi bem isso que eles entenderam lá. O relator desembargador Paulo César Bellio destacou que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil determinam que as instituições financeiras, em razão do risco do negócio, respondam objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros. Para o relator, embora o banco exponha que o mecanismo de segurança da empresa é perfeito, não demonstrou a inviabilidade dos seus sistemas e, consequentemente, a culpa exclusiva da correntista ou do terceiro. Sabe-se que a operação de transferência bancária via internet banking é serviço inerente à instituição financeira, cabendo a ela o dever de gerenciar com segurança as transações realizadas pelos seus clientes, sobretudo quando se trata de valor expressivo, como debitado em conta corrente da apelada. Diante do acontecido, o desembargador entendeu que não se pode negar que a empresa sofreu a violação à sua honra e que houve um abalo de ordem moral, ensejando transtornos e aborrecimentos. Assim, negou o recurso da empresa, mantendo a sentença, na verdade o recurso do banco, né? O colegiado acompanhou o voto do relator por unanimidade, ou seja, o banco perdeu em primeiro grau e perdeu em segundo grau também. Muito bem, gente, eu queria dizer que nós estamos nos preparando aí para encerramento do ano. Gostaríamos da sua opinião, você
se você quer participar conosco, principalmente o pessoal aqui de Curitiba e região, nós estamos com a ideia de fazer um jantar comemorativo no Madaloso no dia 4 de dezembro, né? Ali a partir das 19 horas, como é de costume, um jantar, mas estamos ansiosos de saber se haverá ou não adesão. Dá trabalho para a gente organizar um evento desse, então nós precisamos saber previamente se tem interesse. Então você que queira participar, não precisa ser filiado ao sindicato, né? Basta ser da classe, advogado, advogada, ou mesmo interessado que queira conversar com a gente, participar desse jantar, fazer novos amigos, né? Entre em contato pelo 41 99658 6981 e diga, dá sua opinião. Olha, eu quero participar, eu tenho interesse. Então nós vamos medindo aí, o Ney vai colhendo essas informações para ver se as pessoas têm interesse, para a gente preparar, inclusive para verificar qual dos salões que a gente deve usar para abrigar todos os que pretendam participar, tá ok, gente? Então eu peço a sua contribuição nesse sentido de dizer, olha, eu quero participar, eu vou participar, vou levar mais tantas pessoas comigo e tal, ok? Isso é muito importante. Avisar também, as pessoas estão nos cobrando, que não temos falado mais do café do Sinap, que nós resolvemos também suspender por prazo indeterminado, uma situação que a pandemia retornou a Curitiba, né? Em função disso, nós achamos que não podíamos assim manter essa reunião ainda, em função do que a pandemia voltou. Nessa semana que passou, os hospitais tiveram lotação quase máxima. Não sei se é uma segunda onda, o pessoal se descuidou, não se sabe direito o que aconteceu, mas a realidade é essa. Os números não mentem aí, temos que tomar cuidado. A pandemia está de volta em Curitiba, infelizmente. Então eu peço a você, tome seus cuidados, fique mais em casa, limpe as mãos com álcool gel, use máscara e evite aglomerações. Por isso que nós esperamos que até dezembro tenha essa situação já serenado, já passado, né? E que a gente possa nos reunir, fazer uma confraternização de final de ano lá no Madaloso, no dia 4 de dezembro, a partir das 19 horas. Mas precisamos da sua confirmação. Você que queira participar, entre em contato, 41 99658 6981, tá bom, gente? Estamos encerrando, agradecendo a Deus por mais esse programa, ao pessoal da Rádio Blitz, na pessoa do Lucas Bauerman e do Zanderlei Justo, e na CWB, na pessoa da Eliane, a toda a diretoria e a todo o pessoal da produção da CWB, que abençoe você, sua família, sua casa, seu ouvinte e telespectadores da CWB TV. Obrigado pela participação de vocês, contamos com a presença de vocês, tá bom, gente? Obrigado, felicidades, boa semana para vocês.